Você sabia que durante os 518 anos da dinastia Joseon, apenas 7 dos 27 reis eram primogênitos? Essa estatística revela a instabilidade das sucessões dinásticas e as constantes intervenções políticas que marcaram a história de Joseon. Imagine um reino onde a maioria dos reis assumia o trono na casa dos 20 anos, mas governava apenas por 15 ou 20 anos, muitas vezes em meio a conflitos violentos e intrigas palacianas. E que tal o rei Taejong, que teve nada menos do que 19 concubinas, destacando a complexidade e a magnitude do sistema de concubinato, que permeava a corte. Esses números não são meras curiosidades. Eles nos mostram um lado da história coreana repleto de desafios, disputas e poder. Olá, eu sou a Van Bor e esse é mais um episódio do KoreaCast, onde mergulhamos na fascinante história da Coreia, revelando as histórias reais que inspiraram os K-dramas que tanto amamos. No episódio de hoje, vamos explorar a estrutura e o sistema de poder da dinastia Joseon, uma era marcada por reinados curtos, sucessões tumultuadas e constante equilíbrio entre poder e moralidade. A dinastia Joseon, que governou a Coreia por mais de 5 séculos, não foi apenas uma das dinastias mais longas da história mundial, mas também uma das mais complexas. Vamos entender como o rei, embora detentor da autoridade suprema, dependia profundamente de conselheiros e como esse equilíbrio de poder moldou o destino de uma nação. A dinastia Joseon, que durou mais de 5 séculos, era marcada por um delicado equilíbrio de poder. Embora o rei fosse a autoridade suprema, ele não governava sozinho. Ao seu lado estavam os conselheiros da aristocracia confucionista, conhecidos como Yamban. Esses conselheiros não eram apenas figuras decorativas, mas desempenhavam papéis críticos na administração e na fiscalização do governo. 3 órgãos principais compunham esse sistema: o Secretariado de Conselheiros, o Tribunal de Supervisão e a Biblioteca Real. Cada um tinha funções específicas para garantir que o governo seguisse os princípios confucionistas e fosse moralmente correto. É interessante pensar que, mesmo sendo o rei, a liderança era frequentemente desafiada por esses conselheiros. Isso gerava tensões, mas também evitava que o poder se transformasse em tirania. Em muitos dramas históricos, como o drama Árvore de Raízes Profundas, podemos ver essas dinâmicas em ação, retratando não só o poder, mas também as estratégias pessoais dos monarcas. A ascensão ao trono na dinastia Joseon não era uma simples questão de herança. Envolvia um processo formal e cerimonial, começando com a nomeação do príncipe herdeiro, ou Hwangseja. Esse herdeiro era cuidadosamente educado na Songyukwon, a principal instituição de ensino da época, onde aprendia sobre governança, filosofia confucionista e artes militares. Após sua educação, o herdeiro participava de várias cerimônias, como a coroação e o casamento, que reforçavam sua posição como o próximo governante. Mas não se engane, a ascensão ao trono não era garantida. Rivalidades políticas e questões pessoais muitas vezes resultavam em conflitos internos, como o famoso golpe dos príncipes. Esses conflitos eram tão intensos
que até mesmo irmãos poderiam se tornar inimigos mortais. Quem diria que por trás das majestosas cerimônias havia uma luta tão feroz pelo poder? O golpe dos príncipes é um dos eventos mais dramáticos da história de Joseon. Liderado por Lee Bang-won, que mais tarde se tornaria o rei Taejong, esse golpe foi uma resposta ao fato de que seu pai, o rei Taejo, o preteriu na sucessão ao trono. Bang-won não aceitou isso passivamente. Ele liderou uma série de golpes que resultaram na morte dos seus rivais, incluindo seus próprios irmãos, e, eventualmente, ascendeu ao trono. Outro exemplo significativo é o Levante de Índio, em 1623. Nesse evento, o rei Guanri, que era visto como um governante tirânico, foi deposto. Sua política de aliança com os manchus gerou descontentamento entre os nobres, levando à sua queda. Mas a troca de poder não veio sem consequências. A mudança resultou na humilhação de Joseon pelas invasões manchus, que devastaram o reino. Essa história nos lembra que as lutas pelo poder, mesmo que aparentemente bem-sucedidas, muitas vezes deixavam um rastro de destruição. O reinado do rei índio foi marcado por desafios constantes. Sua política de resistência contra os manchus levou a invasões devastadoras, e a insistência em aliar-se à dinastia Ming na China, já em declínio, isolou ainda mais o país. Esse isolamento exacerbou os conflitos e deixou o reino vulnerável. Além disso, a opressão e a exploração do povo geraram revoltas camponesas significantes. Levantes como o de Hongyeongri e a rebelião de Jinju foram respostas diretas ao descontentamento popular. Essas revoltas não apenas abalaram o governo central, mas também contribuíram para o enfraquecimento gradual da dinastia. Esses eventos nos mostram que a governança não era apenas uma questão de política interna, mas também de como o povo percebia o governo. A dinastia Joseon deixou um legado cultural que ainda ressoa nos dias de hoje, especialmente através dos dramas históricos, ou saguks. Dramas como Árvore de Raízes Profundas não só nos entretêm, mas também nos educam sobre as complexidades do poder e da moralidade da corte real. Além disso, a Era Joseon é celebrada por suas contribuições culturais e intelectuais, como a criação do Hangul, o alfabeto coreano. Essa herança é uma fonte de orgulho nacional e ajuda a promover uma maior compreensão da história coreana para audiências globais. Quando assistimos a esses dramas, estamos não apenas nos divertindo, mas também nos conectando com uma parte vital da identidade coreana. Um dos aspectos mais fascinantes do governo de Joseon foi a política de recrutamento meritocrática, especialmente durante o reinado do rei Yeonju. Em vez de escolher seus oficiais com base em afiliações políticas, Yeonju optou por promover talentos com base em suas habilidades. Isso trouxe estabilidade e prosperidade para o reino, ajudando a revitalizar a administração e promover inovações que perdurariam por gerações. Essa abordagem influenciou positivamente o reinado de seu sucessor, o rei Jeonju, e ajudou a retardar o declínio da dinastia. Mesmo em tempos de crise, a meritocracia estabeleceu um padrão de governança que contribuiu para a estabilidade do reino. Ao refletirmos sobre essa política, podemos ver como o passado molda o presente.
nos lembrando a importância de valorizar a competência e o mérito em qualquer sociedade. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do KoreaCast. Hoje, exploramos a complexa estrutura de poder da dinastia Joseon e como os seus legados ainda vivem nas representações culturais que tanto apreciamos. Espero que essa jornada histórica tenha trazido novas perspectivas para você, não apenas sobre o passado, mas também sobre como ele continua a influenciar o presente. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, participar da conversa. Deixe seu comentário, faça uma pergunta ou sugira temas para os próximos episódios. Eu adoraria saber o que você achou. E se quiser se aprofundar ainda mais na história da Coreia, visite o meu site, repaginadamente.com. Lá você encontra conteúdos completos e detalhados sobre esse tema fascinante. Muito obrigada por me acompanhar hoje e até o próximo episódio. Annyeong!